Salve, boa noite. Vamos para a gravação de uma aula síncrona de cálculo 1. Hoje é sobre as dúvidas do trabalho relativo ao roteiro 2. A equipe técnica toca a vinheta e a gente já começa a aula. Sastras. Opa, peraí. Deu ruim aqui, mas vai dar bom. Peraí. Opa, voltei. Eu tô sem o microfone aqui, ó. Tô falando no fone, mas não tô falando no fone. Aqui, vamos pra aula. Vou ajeitar tudo aqui já. Pera aí, deixa eu admitir um pessoal aqui dentro. Pronto, agora sim. Pronto. Deixa eu dar um check aqui. É isso. Deixa eu perguntar pro povo aí. Se o povo estão me ouvindo? Deixa eu ver aqui no chat, pessoal. Acho que tá captando. Ok, então, bora lá. 15 é. Deixa eu ver aqui a gravação. 15 é. Bora lá pro 15 é. Pum. 15 é. Então, o senhor aluno Jansen está pedindo uma ajuda na 15 é, que vem ser essa aqui. Olha, parece que está judiando do bichinho. Deixa aqui. Bora lá então. Instantinho só. Então, pá. Vou só abrir uma página nova aqui. Deixar alguém entrar na sala. É isso. Bom, 15 é. Ó, vamos lá. Volta um pouquinho para cima. Mãozinha. Um pouquinho para cima. Aqui, 15 é. Eu acho que eu tenho um sistema aqui que eu consigo copiar ela. Peraí. Não, peraí. Deixa eu ver se dá certo. Ctrl C. Select retângulo. Deixa eu ver se eu consigo botar um Ctrl V aqui, ó. Isso, ficou ruim. Volta. Então, não tem problema não, a gente copia. Então, 15 é... Deixa eu só admitir a entrada de um rapaz aqui. Ok. É o limite de x indo para zero de seno do cosseno sobre o secante. Então, vou botar aqui, limite de x indo para zero de seno do cosseno dividido pela secante de x. Então esse é o limite que o nosso amigo Jansen está pedindo. Então vamos lá, Jansen. O lance é o seguinte, Jansen. Deixa eu ver se eu consigo te explicar sem fazer a questão. Né? O lance aqui, cara, é você fazer aparecer... Aqui, ó. O lance é você fazer aparecer... Qual é o limite fundamental? O limite fundamental é o limite... Deixa eu só botar aqui. É o limite de estrelinha indo para zero, de seno de estrelinha sobre estrelinha. Eu botei estrelinha, não botei nenhuma letra, porque eu quero ilustrar o fato de que o limite fundamental, né, ele é desse formato. Né? Eu quero ilustrar que isso aqui pode ser qualquer coisa indo para zero. Esse limite é 1. Tá? Então, bora lá. O que é secante? Então, toda vez que tem um negócio de limite aqui, então, qual que é a ideia da coisa? Né? Baseado no fato de que o limite fundamental é seno de alguma coisa sobre alguma coisa, e essa alguma coisa indo para zero, né, eu vou ter que fazer aparecer um cosseno aqui embaixo. Né, e vou querer que o cosseno vai para zero. Essa aqui é a jogada. Deixa eu ver se é isso mesmo. Então, o x vai para zero. Ué, mas o x vai para zero, o cosseno não vai para zero não. O cosseno vai para 1. O que está se sucedendo aí? Deixa eu dar mais uma olhada nesse exercício.
Eu acho que tem alguma coisa errada com ele. Deixa eu ver. É bem possível dele não ser x indo para zero, de ser x indo para π sobre 2. Olha ele aqui, ó. Tá bom, tá bom. Tá. Aqui ele vai para π sobre 2. Eu acho que esse aqui na real nem usa, cara. Ou usa? Vamos ver. Bora lá, vamos dar uma olhada nessa investigação aqui. Ele aparece aqui, ó. Esse eu esperava, né? Esse aqui tá no jeito. Esse aqui tá um pouco diferente. Vamos ver essa secante aí. Aqui está falando aqui que a secante. Aqui falou da secante. Cadê a secante? Secante é 1 sobre cosseno. Então vamos lá. Vamos lá. Secante é 1 sobre cosseno. Então, bora lá aqui, ó. 1 sobre cosseno. Vamos, mãozinha. Desce, 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 desce. Então aqui fica como esse limite aqui? Vai ficar o limite de x indo para zero. Secante é 1 sobre cosseno. Então 1 sobre cosseno, o cosseno vai subir. Então fica cosseno de x vezes seno de cosseno de x. Jansen, isso aqui não tem muito segredo não, cara. Na verdade nem vai precisar do primeiro limite fundamental. Tá? Você vai usar, na verdade... Deixa eu ir para a página de trás aqui, ó. Você vai usar, na verdade, você vai usar só... Cadê? Você vai usar só continuidade. Tá? Só continuidade. Uma outra coisa que você pode fazer a minha dica é o seguinte: quando o x vai para zero, para onde vai o seno do cosseno? Né? Quando o x vai para zero, para onde vai esse aqui? E para onde que vai a parte de baixo? Né? Então a minha sugestão é tenta ver se não dá para fazer limite de x indo para zero em cima sob limite de x indo para zero embaixo, sem que haja problema algum. Tá? Cadê o Jansen aqui? Deixa eu achar ele aqui. Tá? Então essa é a minha dica, Jansen. A Rebeca pediu uma 15B. Deixa eu dar uma olhada na 15B. Rebeca, essa 15B é um clássico. Aqui, 15B. Então 15B é o limite. Então aqui, ó, 15B. Deixa eu pegar aqui o verde. É o limite x indo para zero, seno de 5x sobre x. Tá? Aqui, Rebeca, é o seguinte: o limite fundamental é esse aqui. O limite fundamental é seno de alguma coisa sobre alguma coisa indo para zero. Sempre que isso acontece, esse limite é 1. Esse é o limite fundamental. Tá? A tua situação é essa aqui, ó. Você está com esse limite aqui. Né? Para você poder usar o limite fundamental, falta aparecer aqui embaixo um 5, Rebeca. Né? E observar que quando o x vai para zero, o 5x vai para zero também. Tá? E como é que você faria aparecer um 5 aqui? Cadê a Rebeca? Você pode me falar? Cadê a Rebeca? Eu tô aqui, professor, mas a mente tá tentando acompanhar. Então, ó, como é que você faz para fazer aparecer um 5 aqui? Eu tento colocar um 5
em cima e embaixo para ver se entra? Isso. Aí você não altera o limite. Aí seu limite... Ai, caramba, desculpa. Aqui que ele faz isso mesmo, ele é bobo. Pera aí. Ele vai lá para baixo. Aqui, ó. Isso. Botou em cima e embaixo, não alterou. Então vamos mudar a cor aqui. Tá? Não alterou. Aí esse limite aqui, Rebeca, o que está acontecendo? Esse limite é igual ao limite. Quando o x vai para zero, o 5x vai para zero. Então vou botar 5x aqui só para ilustrar a situação. Aí eu tenho 5 que multiplica o seno de 5x sobre 5x. Aí aqui você pode fazer essa jogada aqui. Isso aqui é o limite de um produto ou produto dos limites. Limite 5x indo para zero de 5 vezes o limite 5x indo para zero de seno de 5x sobre 5x. Eu só vou até aqui, Rebeca. A partir daqui é com você. Eu te digo que você é capaz de fazer esse limite aqui. Deixa eu ver lá quem mais tem pedidos. Ah, o Jansen, substituição então, o teu é, Jansen. O teu é. Nem precisa do primeiro limite fundamental. Eu acho que o teu sai direto. Tá? Espera só um pouquinho aí que tem um pessoal aqui, ó. Bruno falou, professor, minha dúvida é na número 5. Depois tu me fala aí qual é o item. Ah, não, número 5? Eu confundi com 15. Bora lá para 5. Então aqui, ok. Vamos para 5. 10. 1. Mãozinha. 5. Aqui, ó. Aqui. Considerando a função f de x é x seno de 1 sobre x se o x é diferente de zero, e 0 se o x é igual a zero. Perguntinha, existe limite de f de x? Se sim, calcule. Né? Aí pergunta, podemos afirmar que f é contínuo em R? Então, ó, você vai ter que calcular esse limite aqui, ó, limite de f de x quando o x vai para zero. Tá? Bom, x está indo para zero. Significa que ele não é zero. Né? Então ele está nessa situação aqui. Ó. Ou seja, a expressão da tua função é essa aqui. Ó. Então é o limite de x indo para zero de x seno de 1 sobre x. Tu consegue calcular esse limite, Bruno? Cadê o Bruno aqui? Bruno consegue calcular esse limite? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Cadê o Bruno? Com certeza. Que é isso, Bruno? Show de bola. Aí, então, Bruno, se você consegue calcular esse limite, você vai responder esta pergunta aqui. Tá? Essa pergunta aqui, você precisa ver se isso aqui está acontecendo. Se o limite, né, de f de x, quando x vai para zero, é o f de zero. Se isso for verdade, ela é contínua. Né? Se esse limite existe e a f está definida no zero, e ela é zero quando o x é zero, né? E essas duas quantidades batem, então essa resposta, você vai responder o quê? Você vai responder que ela é contínua em zero. Então aqui ela é contínua em zero, se isso valer. E fora do zero? Será que ela é contínua? Fora do zero ela tem essa expressão aqui, ó, x seno de 1 sobre x. Isso aqui é uma função contínua, né, quando x é diferente de zero. E aí, se você souber responder isso, você responde, né, você responde tudo. Então, fora do zero, ela tem essa expressão, então ela é ou não contínua. E no zero, se ela cumprir isso, ela é contínua. Então, se ela for contínua perdão, em todo mundo que não é zero e no zero, então ela é contínua em R. Essa que é a tua questão. Então, obrigado. Espera só um pouquinho. Ai. Vamos lá, então. Voltando um pouco aqui para cima. Número 5, presente. Substituição, então, eu dividi seno por 1 sobre cosseno. Então, dei seno de cosseno de x vezes cosseno de x. No final, deu seno de 1 vezes 1. Mas seno de 1 é um número todo quebrado. Então, você nem escreve esse número, Jansen. Você
põe ele como seno de 1. O seno existe para qualquer número. 1, 2. Não vai dar um número estranho, mas assim, os números são mais afinados quando são arcos notáveis, né? Então a tua resposta pode ser essa mesmo, seno de 1, tá? Que é um número, né? Todo quebrado aí, mas é um número. Beleza? Bora lá, deixa eu ver aqui, eu tô aqui agora. Tem gente chegando. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um pause no vídeo. Pessoal do vídeo, pausezinho agora para nós. Opa, estamos de volta. Vamos para mais uma dúvida ali na questão 6 agora. 6. 6 é o seguinte, a 6 está com a maior cara de ser limite fundamental. Vamos dar uma desmembrada aqui no A, aqui ó, 6A. Isso aqui é o seguinte, isso aqui vai ser o limite de x indo para 0. Tangente o que é? Tangente é seno de x sobre cosseno de x. Mas tinha um x que já estava lá, né? Então o que acontece com esse limite? Esse limite aqui nada mais é, né, do que um limite de um produto. Então é o limite, né, de 1 sobre cosseno de x vezes o seno de x sobre x, quando o x vai para 0. Esse cara aqui, essa parcela é um limite bem conhecido, chamado primeiro limite fundamental, e esse cara é um cara que também não é problemático. Então você é capaz de se desvencilhar disso. Esse é o A. Vamos dar uma olhada no B também? Vamos dar uma olhada no B? B está aqui, ó. Vou botar um laranja para o B, né? Então é aquela velha. Não se apavora com esse sim, não. Aqui que esse sim é quando a gente se empolga e usa o comando em inglês. É seno mesmo. Aqui é o seguinte, ó. Aquilo que eu falei, a gente sabe fazer o limite, né, de seno de alguma coisa sobre alguma coisa, essa alguma coisa indo para 0. Aqui não está aparecendo, aqui tem um 3x, né? Mas faltou um 3x embaixo, né? E esse limite aqui também permite fazer esse aqui, ó, ele tem um irmão dele. O irmão dele é esse aqui, deixa eu mostrar o irmão dele, né? O irmão dele é esse aqui, ó. Limite de x sobre seno de x. X indo para 0. Isso aqui é o inverso multiplicativo do cara de cima. Esse aqui você sabe que dá 1. Né? Esse aqui é 1 sobre esse aqui. Então ele vai para 1 sobre 1. E isso aqui dá 1. Então, ó, se eu fazer aparecer o 2x aqui em cima e fazer aparecer o 3x aqui embaixo, eu acho que eu sou bem capaz de resolver esse limite. Vamos dar uma olhada nesse Paranauê aí, ó. Vamos dar uma olhada aqui, ó. Pá. Então o que eu vou fazer aqui, ó? Já dizia a nossa querida Rebeca. Para fazer aparecer o 3x embaixo, eu tenho que botar ele em cima. Para fazer aparecer o 2x embaixo, eu tenho que botar ele em cima também. E aí eu vou escrever esses limites todo, né? X indo para 0, vou escrever assim, vai ficar seno de 3x sobre 3x vezes 2x seno de 2x vezes, aí sobrou aqui um 3x em cima e um 2x embaixo, tá? Então o que acontece? Então, e o limite desse negócio aqui vai ser o produto desses limites todos aqui, ó. Tá? Isso aqui você pode até cortar, ó. Tá? Pode cortar aqui que ele está multiplicando e dividindo. Isso aqui fica quieto. Né? E agora, meu filho, agora você, né, você continua aí. Tá? Espera só um pouquinho aí que eu vou dar um pause ali na gravação. E daqui a pouco eu volto com mais uma dúvida aqui. Peraí. Voltando, back on track, estamos de volta. Seguinte, vamos voltar lá para fazer a questão 7. Tá logo aqui embaixo, ó.
Bora lá fazer a 7. Vamos apagar tudo esses negócios aqui. Qualquer coisa, se precisar, eu volto. Por causa do que é a 7 aqui, ó. 7, 7, 7. A função f de x igual a 1 menos 2x menos a cotangente de x atinge o valor meio no intervalo 0, 1? Né? Isso é uma pergunta que é um clássico do teorema do valor intermediário. Né? Então, o teorema do valor intermediário, ele faz assim. Né? Você tem uma f, né, de AB em R. Se existe um D entre f de B e f de A, o teorema do valor, se a f é contínua, né, contínua, e pode ser importantíssimo. Se ela é contínua e vai de AB em R, e tem um valor entre f de A e f de B, significa que existe, né, um C tal que f de C é D. Ou seja, a função contínua leva em intervalo e em intervalo, então todos os valores intermediários têm que ser atingidos. Tá? Então o que ele está querendo com essa pergunta? A função, isso aqui, atinge meio nesse intervalo? Ele quer saber se o meio é um valor intermediário. Ora, senhor Axel, o senhor, além de cantar bonito no Guns N' Roses, tem que saber calcular o f de 0 e calcular o f de 1. Né? O f de 0 vai ser 1 menos 2 vezes 0 ao quadrado menos o arco tangente de 0. Deixa eu só admitir uma pessoa que está aqui. Né? E o f de 1 é o popular aqui, vemos aqui, 1 menos 2 vezes 1 ao quadrado menos o arco tangente de 1. Né? Então aqui é o seguinte, eu não vou fazer essa conta não, viu, seu Axel? O que eu vou falar para você é o seguinte, ó. O arco tangente de 0, ele é um x1, se e somente se a tangente de x1 é 0. E o arco tangente de 1, ele é um x2 determinado pela tangente de x2 é 1. Então, encontra esses caras aqui, ó. Encontra quem zera a tangente, tá? E encontra quem deixa a tangente ser igual a 1. E aí você, né, você vê se o meio pertence a esse intervalo aqui, ó. x1, x2, ou ao contrário, x2, x1. Se o meio pertencer aqui, então você usa o teorema do valor intermediário. Tá? Deixa eu dar um check lá no que o povo está falando. Bruno, ok, Matheus, kkk. Cringe é bom, né? Cringe é novo. Questão 18. Não, esquece de mim não, prof. Não, esqueci não. Ah, tá. Sério tá no olho de quem vê, né? O jeito que ele deixou o TVI difícil é diferente. O TVI difícil? Não, o TVI não tá difícil, pessoal. Arco tangente seria tangente a menos 1? Sim, arco tangente seria... Muito cuidado com esse menos 1. Esse menos 1 dá uma confusão. Seria realmente a função inversa da tangente. Esse menos 1 como função inversa. Isso, inversa. Porque muita gente acha que é 1 sobre, aí pode dar confusão. Não, é inversa. Desfaz o que a tangente faz. Isso mesmo. Teria como repetir essa última parte, professor, para achar o arco tangente de 0 e de 1? Teria sim. Vamos embora. Vamos voltar lá. Né? O arco tangente, então, bora lá. Vou aqui para baixo. O que você faz? Vou fazer só uma explanação geral aqui. Né? A explanação geral é a seguinte. Y igual a tangente de x não é uma função que tem uma inversa. Né? É uma função que sai. Né? Ela sai de R menos os múltiplos de π sobre 2
π sobre 2 mais 2kπ, né? Você tem que tirar esses caras, né? Então, ela não, naturalmente ela não tem inversa, mas a gente pode fazer uma cirurgia no domínio dela e restringir ela fazer a tangente ir de menos π sobre 2 até sair, né, de menos π sobre 2 até π sobre 2, e ela vai chegar aqui, ó, vai chegar em R, tá? E aí, com essa restrição de domínio, de menos π sobre 2 a π sobre 2, com essa restrição de domínio, o que acontece? Ela passa a ser bijetora. E aí existe uma inversa que desfaz o que ela faz. Seria como o Axel falou, tangente a menos 1, que a gente chama de arco tangente, né? E a relação entre a função e a função inversa é essa, né? Arco tangente, né, de y é x, se e somente se a tangente de x é o y. Então, para você achar os caras ali no arco tangente, né, você precisa, né, dessa relação aqui. Quer dizer, o arco tangente de 0 é um x1, né, e esse x1 é caracterizado por ser aquele arco que a tangente é 0. Né? E arco tangente de 1 é um x2, quer dizer, é aquele arco que faz a tangente ser 1. Tá? Só que é um arco que fica preso aqui, ó. Tá? É de menos π sobre 2 a π sobre 2. Tá bom? Então você tem essa situação aqui. Então você tem que achar quem que deixa a tangente dando 1. Né? Na real são infinitos valores que fazem a tangente dar 1. Só que nesse intervalo menos π sobre 2 até π sobre 2, só tem um que faz isso. Você tem infinitos valores que a tangente dá 0. Mas nesse intervalo aqui, só tem um. Então esse cara é bem determinado. Tá? Bora lá no chat ver que o pessoal faz todas as perguntas no chat. Tá vendo? Ó, daí você vai achar arco tangente de 0 e vai achar arco tangente de 1. Espera aí. Agora a minha maior dúvida. Espera aí que tem alguém que pediu uma 18 ali para trás. Acho que foi até o próprio Jansen. Então, põe... Ah, agora a minha maior dúvida, professor. Depois de achar o arco tangente, subtrai ele da equação? Não. Mas faz o seguinte, Axel. Acha esses arcos tangentes aí. Acha para mim. Acha e depois você me fala que eu vou lá para 18 para o Jansen. Cadê a 18 aqui? 18 aqui, 18. Jansen pediu uma 18 aqui. Vou lá para 18. Deve ser aqui perto. Deixa eu ver. Peraí. Deixa eu só admitir um pessoal que está chegando agora. Pá. Ok, 18. Use o teorema do valor intermediário para mostrar que existe um número positivo se tal que o seu quadrado é igual a 2. Tá aqui. Ok. Então vamos ver como é que a gente, né? Vamos ver como é que a gente está aqui na jogada. Ok. Então, ó, vamos ver o que a gente pode fazer. Beleza, então, ó. E o que ele quer? Ele quer um número positivo, C. Então, C é maior que 0. E C ao quadrado é igual a 2. Então, C ao quadrado é igual a 2. Tá? Aqui tem várias formas de fazer. Um jeito de fazer então, o C ele tem que ser uma raiz positiva de x² menos 2. Concorda comigo? Né? Porque se c ao quadrado é igual a 2, é porque c ao quadrado menos 2 é 0. Então, se o c é esse cara aqui, então eu quero uma raiz positiva de quê? De x² menos 2. Esse c, né? Esse c aqui, ele é uma raiz positiva desse bicho aqui. X² menos 2. Então, eu tenho que mostrar que esse cara aqui tem uma raiz positiva. Tá? Vamos fazer o seguinte, então, né? O que você vai fazer, né?
você vai escolher dois valores, como é que eu vou dizer, uma raiz positiva. Então, por exemplo, a raiz vai ter que estar entre 0 e infinito. Tá bom? Então, qual é a jogada? A jogada é encontrar dois valores aqui, ó. Né? Encontrar um A, né? Tal que f de A é maior que 0, e um B, tal que f de B é menor que 0. Como isso aqui é um polinômio e é uma função contínua, se você encontrar um valor aqui positivo, que o f de A é positivo, e um valor B positivo, tal que o f de B é negativo, necessariamente, né, implica que o TVI vai garantir que existe um C, e o C vai ter que ser positivo, porque ele vai estar aqui dentro, ele vai ter que estar entre A e B, né? Existe um C necessariamente positivo por esses valores aqui, com f de C igual a 0. C e somente C, C ao quadrado, sobe aqui um pouquinho, C e somente C, C ao quadrado igual a 2. Ou seja, você, né, e esse número, né, você sabe que é o raiz de 2. Né? Você vai garantir que existe um número cujo quadrado dá 2. Deixa eu lá ver no chat lá se o pessoal ficou satisfeito com isso. Deixa eu ver aqui. Cadê aqui o Excel? Eu acho que sim. Tá, vê lá. Ah, tá. Ó. Aí, Excel. O arco tangente de 1 é π sobre 2 é arco tangente... beleza. Ah, o Jansen falou que não entendeu. Jansen, o domínio da função pede de 0 a infinito positivo? Vou voltar lá para o Jansen e depois eu volto no Excel ali. Então, não é que o domínio da função, Jansen, pede de 0 a infinito. É que o exercício pede. É o exercício que pede isso. Tá? Vou te explicar o que acontece. Ó. O exercício está pedindo um C positivo. Tá? O exercício está pedindo um C positivo. É o exercício que pede. Ó. Número positivo aqui. Ó. Tá? Por isso que eu vou restringir o domínio do polinômio. O domínio desse polinômio é todo real. O domínio dele é isso aqui. Ó. Mas o exercício quer um positivo. Então eu vou procurar esse cara aqui nos positivos. Por isso que eu vou escolher um A positivo, cuja imagem é positiva, e vou escolher um B positivo, cuja imagem é negativa. Tá? Na hora que eu acho esses dois caras, né, eu vou estar achando um intervalo AB ou um intervalo BA, não sei quem que é maior que quem, tanto faz, né, de forma que a função assume um valor positivo ou negativo aqui e um valor trocado aqui, ou seja, de forma que o zero é um valor intermediário entre o f de A e o f de B. E isso, né, usando que o polinômio é contínuo, isso vai me garantir que existe um ponto entre esses dois caras, né, que anula o polinômio, porque o zero é um valor intermediário. Ou seja, existe um C positivo, porque o A e o B são positivos e o C está entre os dois, de forma que f de C é igual a 0. Mas se o f de C é igual a 0 é porque ele ao quadrado é 2. Tá? É esse que é a jogada. Deixa eu ver se satisfez. Sim, por que o f de B é menor que 0? Ué, porque pode ser. Vou te dar uma ajuda. Né? Vou te dar uma ajuda. Se você pegar, por exemplo, o B igual a 1, quanto que vale f de 1? F de 1 é 1 ao quadrado, menos 2 é menos 1, menor que 0. Agora falta você achar um A positivo, que esse polinômio é positivo. Entendeu? Vou voltar ali no nosso amigo Excel para resolver aquele negócio que ele está lá fritando.
Cadê aqui o negócio do Excel aqui? Aqui, o Excel achou o que eu queria. Então o Excel falou que aqui que o arco tangente de 0 é 0. Então isso aqui é 0. E falou que o arco tangente de 1 é π sobre 2. Tá? Então vamos atualizar aqui os valores que a gente tem. Então o que a gente tem aqui? A gente tem que o f de 0, ele vale quanto? O f de 0 é 1, menos 2 vezes é 1. E o f de 1? O f de 1 é 1 menos o 2, tá? Menos o π sobre 2. Então, o f de 1, ele é um número negativo, tá? Eu só preciso, não preciso nem saber quanto que ele vale, tá? Ele vai valer, na real, ele vai valer o quê? Ele vai valer menos 1 menos π sobre 2, mas ele é negativo, tá? De qualquer forma, o que você sabe, Excel? Você sabe que o f de 0 é 1, tá? E o f de 1 é negativo, ou seja, o meio, tá? É um valor entre f de 0 e f de 1. Concorda comigo? O meio é um valor entre f de 0 e f de 1. Sendo assim, como isso aqui é uma função contínua, tá? Sendo assim, pela continuidade da f, né? Esse valor tem que ser atingido, tá? É isso que é o exercício. O Jansen conseguiu também. Beleza. É isso aí, vou dar uma pausa lá no vídeo, mais uma pausa aqui no nosso vídeo. Daqui a pouco a gente volta. Deixa eu só botar aqui na primeira pessoa. Então, estamos de volta porque teve uma falha que eu deixei passar aqui, ó. O arco tangente de 1 não é π sobre 2 não, o Excel me enganou. Então, eu fiquei falando de gente que engana. Não vai afetar, porque na verdade o arco tangente de 1, né, ele é π sobre 4, o seu Excel. Porque π sobre 2 ele não está no domínio. Ó, aqui, ó, olha aqui, ó. A tangente, ela vai do aberto, menos π sobre 2 em R. Tá? Então não tem nenhum arco que dá π sobre 2. Tá bom? É π sobre 4. Eu tive que consertar aqui, ó. É π sobre 4. Mas não vai mudar muita coisa, né? Vai continuar sendo negativo, tá bom? Então aqui, ó. Não deixa eu fazer isso não, senão o pessoal vai me derrubar do YouTube, cara. Vai falar, pô, o cara não sabe nem o arco tangente. O cara... Não, aqui, ó, o arco tangente é π sobre 4. Tá? Senão o pessoal vai me derrubar do YouTube. Vai caçar meu diploma, minha graduação. E depois tudo que depende dela. Vou parar um pouquinho a gravação e vou voltar lá para falar com os pessoal. Agora a gente vai voltar para dar uma olhada no gráfico da questão 9. Bora lá. Olha aqui, ó. Ó a 9 aí. Pera aí que eu já... Pá. Bora lá. Tá aqui no jeito. Eu vou até apagar aqui essa rabisqueira. Tá aqui no jeito. Passar a vassourinha aqui. Pá. Em que pontos f é descontínua? Justifique. Então, f é dada por um gráfico. Então, no roteiro... Vou ver quem é o nome da pessoa que me perguntou aqui. Dá uma luz no gráfico da 9, por favor. Foi o Rodrigo. Rodrigo, é o seguinte, meu querido. Aqui tem um gráfico. Tá? Eu vou até dar um zoom nele aqui, ó. Então, dei um zoomzão. Aqui tem um gráfico. Tá? E tem uma função aqui com várias propriedades. Tá bom? O que eu recomendo para você? Né? Vamos voltar ali para tirar um pouco esse zoom aqui. Ok. Você tem que olhar lá mesmo no roteiro. Vou lá para o começo do roteiro. Funções contínuas.
aqui. Então, deixa eu ver aqui. Não, acho que é aqui mesmo. Aqui, ó. Olha os tipos de descontinuidade que a gente trabalhou no roteiro, ó. Aqui, ó. Salto, buraco e quebra. Tá? Salto, buraco e quebra. Então, são as situações clássicas, né, de uma descontinuidade, né? Mas, na real, né, a gente tem aqui uma noção, como é que eu vou dizer? Uma noção intuitiva também, né? Que é, cadê aqui? Né? A continuidade é quando você pode fazer o gráfico sem levantar a caneta. Então, vamos lá para o final. Vamos voltar aqui para dar uma olhada naquele gráfico. Tá? 9. Aqui, ó, o gráfico aqui de volta. Olha ele aí de volta. Então, meu amigo, você tem que identificar onde que ela tem aqueles problemas, né? Veja bem o que está acontecendo aqui. Vou dar um zoom aqui para a gente poder ver um pouco melhor. Olha aqui. Eu vou analisar alguns pontos, né? Eu vou analisar, por exemplo, ó, eu vou analisar esse aqui, ó, o que acontece aqui, ó. A função vem, pum, né? Ela aqui dá uma quebra, né? Aí a perguntinha é aqui, ó. Em que pontos f é descontínua? Eu já achei um aqui, ó, para você. Um a menos, ó. Menos 6 ela tem uma quebra. Tá? E aí por aí você vai achando as demais descontinuidades. Deixa eu voltar pro tamanho certo. Pronto, ficou bom agora. Bora lá voltar pro chat e ver o que está acontecendo. Espera só um pouquinho aí. Pera aí. Vou parar um pouco a gravação de novo aqui. Volta a primeira pessoa. Depois eu volto com mais dúvida. Pediram para eu dar uma olhada no 15D. Deixa eu dar uma olhada no 15D. Aqui está o 10. (15D). Ok, 15D é isso mesmo. Entendeu? Aqui na realidade é um clássico, né? É um clássico teorema do limite fundamental, né? Teorema não, é primeiro limite fundamental, né? Porque quando o x é para π sobre 2, o cosseno vai para zero. Aí tem o cosseno aqui dentro do seno e aqui embaixo, né? E é aquela velha história da qualquer coisa. Aí me pediram também, que eu já até esqueci, 12. Pediram 12 também. Opa, fiz um risco, mas vamos lá. 12. Encontre os pontos de descontinuidade da função. Bom, 12 é o seguinte, ó. No caso desse item A, né? Veja bem aqui, ó. Ela é um polinômio se o x é menor ou igual que 1. Então, para x menor ou igual que 1, não tem problema de descontinuidade. Tá? Para x entre menos 1 e 1, ela é 3x. Polinômio também, contínuo. Tá? Para x maior ou igual que 1, 2x menos 1, contínuo. Né? Agora, quais são os pontos que pode ocorrer um problema? Exatamente igual a menos 1 pode ocorrer um problema. E exatamente igual a 1 pode ocorrer um problema. Tá? Porque o que essa função f é? Ela é uma colagem, saca, de 3 gráficos. Aí depende de como cola. Né? Como é que você vai analisar esses pontos de descontinuidade? Você vai analisar, por exemplo, calcular o limite, né, de f de x quando o x tende a 1. E aí, no caso aqui, ela tem uma expressão. Aqui no caso aqui, ó, ela tem uma expressão quando o x é maior que 1, então você vai fazer o limite pela direita, e tem uma expressão quando o limite é menor que 1, e aí você vai fazer pela esquerda. A mesma coisa no menos 1, você vai calcular o limite, x indo para menos 1 pela esquerda e pela direita, de f de x, por causa que ela quebra na expressão. O mesmo raciocínio se aplica para o item B. Né? Uma expressão quando o x é menor ou igual que 0 e uma expressão quando ele é menor que 0 e uma outra quando ele é maior ou igual que 0. Então o que significa assim? Antes do zero ele é um polinômio,
né? Ele é um x menos 1 ao cubo. Tá? É uma composta de polinômio com exponencial, totalmente contínua, show de bola. Depois do zero, né, também é um polinômio. Tá? Também é uma composta de exponencial com uma função linear, mas um polinômio. Se você expandir esse cubo aqui, vira um polinômio. Tá, então é contínua em todo mundo, possivelmente não no zero. Ou sim, depende de como foi a colagem. E aí no zero você vai fazer limite x indo para zero pela direita e x indo para zero pela esquerda de f de x. Se esses limites laterais baterem, o limite existe. E aí você vai conferir se esse limite, se ele existir, se ele bate com f de zero. E aqui você vai conferir, né? Se esse limite existir, você vai conferir se ele bate com f de 1. E esse aqui você vai conferir se ele bate com f de menos 1. Tá? Não pegou tudo no vídeo ali, mas deu para entender o que está falando. Vou voltar para a primeira pessoa, vou dar mais um pause e ver se tem mais dúvida. O próximo pedido agora então é uma 15J. 15J aqui para baixo. 15J. Deixa eu dar uma salvada aqui. Esse programa ele é sapeca. Ele, de vez em quando ele fecha do nada. Ele deixa na mão. 15J. Olha aqui a bagunça que eu fiz aqui. Mas tá tranquilo. Vamos apagar tudo. Deixa eu diminuir um pouco aqui. 15J, é isso mesmo. Bom, Rafaela pediu 15J aqui. X indo para zero de seno de x sobre x mais tangente de x. Tá bom, Rafaela. Vamos dar uma olhada aqui o que está acontecendo. Bom, não dá para fazer substituição direta, por quê? Porque quando o x vai para zero, o seno vai para zero, isso aí não é problema, o seno ir para zero. O problema é aí embaixo. X vai para zero e o tangente vai para zero também. Aí isso é problema. Mas aqui a recomendação que está na bula do remédio é você expandir isso aqui, né? Então, peraí, deixa eu abaixar aqui. Deixa eu apagar aqui. Aqui. Foi tudo embora. Então, se eu não me engano, é esse limite aqui, ó. Limite x indo para zero de seno de x, x mais tangente de x. Aí a gente vai fazer o seguinte, ó, a tangente, né? A tangente é seno sobre cosseno, tá? E aí então o que eu vou fazer? Eu vou fazer assim, eu vou fazer esse limite, é o limite de x indo para zero. Aí o cosseno que está aqui embaixo, ele vai subir. Vai subir como, né? Então vai subir cosseno de x vezes o seno de x. E aqui embaixo ficou o quê? Para esse cosseno poder subir, eu tenho que colocar essa parte de baixo no mesmo denominador. Então ficou x cosseno de x mais seno de x. Quando o x vai para zero, continua indo para zero em cima e zero embaixo. Tá, zero em cima, zero embaixo. Talvez seja interessante, de repente, multiplicar por esse conjugado aqui. Será que rola isso aqui? De repente dá né? De repente dá algum jogo, né? De repente talvez a ideia seja multiplicar de repente por vamos ver, ó, x cosseno de x menos seno de x, porque vai ficar uns quadrados aqui, de repente dá para tirar x cosseno de x menos seno de x. Então multipliquei em cima e embaixo por esse troço aqui. Vamos ver como é que ficou. Vamos ver se clareia um pouco a vida. Então ficou, ali em cima ficou cosseno de x vezes seno de x. Aí multiplico por x cosseno x menos seno de x. E ali embaixo ficou x²
cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x. Esse seno com esse x aqui dá jogo, mas sobrou um x ainda aqui, que ele pode entrar aqui dentro. Não, esse x não entra aqui dentro, não. Esse x nem... Ah, não, tem jogo. Eu acho que dá para colocar esse x aqui em evidência. Aqui tem um jogo maneiro aqui, ó. E aí eu vou ter que colocar um x aqui e o outro aqui embaixo. Tem um jogo aqui, ó. O jogo é o seguinte. Vamos ver se vai dar certo agora. Eu vou botar esse x quadrado em evidência. Vai ficar assim, ó. Limite, deixa eu subir mais. X indo para zero. Então ficou. Aí esse x quadrado em evidência. Tá, então vou botar aqui, ó. Fazer passo a passo. Então ficou cosseno x vezes seno de x vezes x cosseno x menos seno de x. Quando eu coloco o x quadrado em evidência, ele vai multiplicar o cosseno ao quadrado de x, tá? Menos o seno ao quadrado de x sobre x quadrado. Porque para eu poder botar em evidência, eu tenho que botar isso aqui. Esse cara aqui, quando o x vai para zero, esse cara vai para 1. Tá? Porque é seno de x sobre x ao quadrado. Ah, esse também vai para 1, né? Quando o x vai para 0. Isso aí não está resolvendo muito a situação, não. Porque esse x quadrado eu poderia colocar um x aqui e o outro entrar aqui, né? Será que dá um jogo? Vamos ver. Então vamos continuar essa conta que de repente dá jogo. Peraí. Vou tentar fazer isso que eu tinha imaginado. Então ficou assim. Esse x quadrado aqui eu vou jogar aqui ó, para esse cara aqui. Ó. Então ficou limite x indo para zero, cosseno de x vezes seno de x sobre x, e aí esse x quadrado vem para cá, ó. Esse outro x que estava aqui, ó. Um ficou aqui, dividindo esse cara, e o outro vai vir aqui para dentro, vezes cosseno de x menos seno de x sobre x. Tudo isso sobre, aí ficou aqui, ó, cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre x quadrado. O que eu posso fazer? Não sei se vai adiantar muita coisa. Ah, tem cosseno, né? Não, cosseno não está me ajudando, não. Ficou esse menos aqui. Peraí. Não, tá. Esse aqui eu posso trocar por um menos seno. Adianta alguma coisa? Um menos seno? Se eu colocar o cosseno em evidência, vai ter um cosseno aqui embaixo e ele não tem problema. Tá, já achei o que eu posso fazer. De repente eu acho que agora vai dar certo. Vamos lá. Eu vou botar o cosseno ao quadrado em evidência. Então ficou o limite de x indo para zero. Então ficou assim, ó. Ficou cosseno de x vezes seno de x sobre x vezes cosseno de x
menos seno de x sobre x. E aqui embaixo ficou cosseno ao quadrado de x, que multiplica 1 menos... Ah, não resolve. Não resolve. Porque ele vai ficar aqui, e aí esse cara vai para 1, e aí deu ruim aqui. E aqui eu tô tendo uma dificuldade, cara. Se eu multiplicar aqui, fica cosseno ao quadrado, seno de x. E se eu multiplicar aqui, fica seno de x ao quadrado. E se isso aqui entrar multiplicando, será que dá uma luz no fim do túnel? De repente dá, peraí. Vamos tentar entrar multiplicando aqui, ó. De repente até dá. Aqui ficou como? Vamos entrar multiplicando aqui. Então ficou limite x indo para zero. Esse vezes esse fica cosseno ao quadrado de x vezes seno de x sobre x menos, né? E aí cosseno de x que multiplica seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado aqui, ó. Tudo isso sobre cosseno ao quadrado de x menos seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Então tá aqui a expressão. Então eu tenho cosseno ao quadrado aqui. Eu tinha que sumir com alguma coisa daqui, né? Porque quando x vai para zero, isso aqui vai para 1, 1, 1, 1. E aqui vai para 1, 1. Mas essa parcela... Espera aí. Aqui falta um cosseno. Espera aí, para ficar igual, para aparecer cosseno ao quadrado menos isso, se eu colocar o seno em evidência, já estava aqui em cima em evidência. Já estava aqui em cima. Se eu entrar com esse cosseno aqui, fica cosseno ao quadrado, só que aí o cosseno aparece aqui. Eu já fiz essa conta. É diferente dali embaixo. Não está saindo. Não está saindo. Não está saindo. Deixa eu voltar lá, ver se eu consigo fazer uma outra jogada, então. Vamos voltar lá. Vamos voltar aqui para cima. É seno de x, x mais tangente. Eu separei tudo e ficou com isso aqui. E aí não, para mim não estava bom ainda, né? Eu botei o x em evidência, poderia botar o x em evidência aqui, vai aparecer. Ah, é mais fácil. Se eu botar o x em evidência aqui, já resolve tudo. Essa racionalização me pegou. Espera aí, volta lá. Eu não tinha visto essa jogada aqui, ó. Aqui, ó. Põe esse x em evidência. Fica limite x indo para zero. Aí fica ali, fica assim, ó, cosseno de x vezes seno de x. Aí esse x vou botar em evidência. Então fica cosseno de x mais seno de x sobre x. Agora sim. E aí fica como esse limite? Fica limite x indo para zero de cosseno de x vezes seno de x sobre x sobre, porque está em evidência, eu botei para cá, tá? Sobre cosseno de x mais seno de x sobre x.
Agora sim, agora sai. Esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 1. Então agora dá para fazer limite em cima e limite embaixo. Pronto. Me enrolei, mas desenrolei. Bora lá para a primeira pessoa. Dá um pause. Voltar lá para eu dar uma desenrolada. Vamos voltar lá. Ó, eu enrolei, mas agora é a parte desenrolada. Né? Botei desse jeito, botei o X em evidência, ficou desse jeito aqui. Ó. Né? Como que eu posso reescrever essa função aqui? Ó? Posso fazer de outro jeito também. Eu vou fazer de outro jeito aqui. Talvez fique mais claro. Né? É a mesma coisa, mas eu vou trocar aqui rapidinho. Eu vou botar esse seno para frente. Então fica limite x indo para zero de seno de x sobre x vezes é o que está, né, que tá sobrando aqui, vezes o cosseno de x, né, sobre o cosseno de x mais seno de x sobre x. Esse aqui não vai sair na gravação. Peraí. Nem estava saindo na gravação. Tava falando, né? Tava falando todo mundo olhando para minha cara só, que eu não tinha botado aqui. Então, voltando, eu apaguei o que tinha aqui e daqui eu fui para baixo, né? Aí faltou um pedaço ali. Eu vou fazer o seguinte, peraí que eu vou diminuir um pouco para sair na câmera. Agora foi. Aí é o seguinte, que a gente fez, né? Eu vim aqui, aí eu simplesmente troquei essa tangente aqui por seno sobre cosseno, né? Aí coloquei no mesmo denominador e joguei o cosseno para cima. E aí ficou desse jeito. E aqui o que eu fiz? Eu botei o x em evidência. O x está multiplicando o cosseno, mas ele não está multiplicando o seno. Então eu divido por x embaixo. Então ficou cosseno de x vezes seno de x em cima, sobre x vezes cosseno de x mais seno de x sobre x. Tá? Vou botar só um x aqui. Isso aqui é o que? Né? Trouxe esse seno e esse x, ficou o limite de seno de x sobre x, vezes o cosseno, que está aqui, sobre o cosseno de x mais seno de x sobre x. Esse é o limite fundamental, quando o x vai para 0 vai para 1, tá? E esse aqui, quando o x vai para 0, esse aqui vai para 1, esse aqui vai para 1 e esse aqui vai para 1. Aí é só fazer essa conta aqui. Agora foi. Desculpa que eu fiquei aparecendo aí em primeira pessoa, só minhas expressões aqui. Bora lá para aula. Tá bem. Ó, bora lá na gravação que tem uma participação especial de um aluno falando coisas interessantes. Então, tá gravando agora. Vai lá. Então, você destacou pontos interessantes. O menos 4 é um ponto interessante. E você estava me dizendo que ele até tem o limite lateral à esquerda, mas que o limite lateral à direita vai para mais infinito. Isso. É isso. Mas você está me garantindo que ele é o quê? A função é contínua ou descontínua aqui? É uma descontinuidade, que tem uma quebra. Porque você pode me dizer que esse limite existe? E, professor, aí você me pergunta. Limite de f de x, quando x vai para 4, ele existe? Não, o limite lateral esquerdo dele existe. Sim, mas direito o à dele direita não existe existe, né? diferente, então não tem limite, certo? Isso. Até porque esse limite à direita, esse limite aqui à direita, você até tem o limite lateral à esquerda, do menos 4. Já faltou um menos aqui, ó. Você tem até o limite à esquerda, vai dar esse valor aqui, ó, um valor entre 0 e menos 1. Mas o à direita, conforme você vai indo para o 4, a função vai estourando para mais infinito, como você disse. Então, esse limite, o limite à esquerda tem, né? Mas o limite à direita, ele não existe. Então, se um tem e o outro não existe, então o limite ordinário não existe. Então, tá ok. Você já me disse que aqui ela é descontínua e você pode falar, por exemplo, que o limite não existe. E vai usar essa argumentação. O limite à esquerda menos 4. o limite à esquerda existe, menos 4.
existe a esquerda, mas não existe o à direita. Ah, Isso já inviabiliza o limite normal, né? Então sim. você vai me falar que o limite de x indo para menos 4 desta f não existe. Por que que ele não existe? O limite à esquerda, ok, mas o limite à direita não está ok. Tá? Então já encerramos isso aqui. Outro ponto interessante para você que você me destacou, o Aí o 4. menos 4 era curioso por causa do 4. Por, mas então, acho que eu já até entendi. Então no 4 também eu não vou ter um limite, certo? Não, porque conforme você vai se aproximando do 4 pela esquerda, tua função vai descendo Entendi. e não se aproxima de nada. Conforme Entendi. você vai pela direita, vai descendo e não se aproxima de nada. A Então, minha dúvida no 4 era, nesse ponto 4 era se eu poderia considerar, já que os dois estão indo para o infinito negativo, se eu poderia considerar os limites laterais iguais, que eu achava que isso era que existia limite para isso. então, os limites laterais, eles vão apresentar o mesmo comportamento. Se a gente vai aprender mais para frente que o limite dessa f de x, quando x vai para 4, ele vai ser menos infinito. Ah, então o limite existe? Não existe limite. O limite, gente, é um número. Mas a gente vai. O próximo roteiro é exatamente isso aqui. São limites no infinito e limites indo para o infinito. Você de fato identificou um padrão, né? A tua função, quando o x vai para 4, ela vai ficando cada vez menor, tá? Mas isso não significa que o limite existe. Na realidade ele não existe, mas ele tem um comportamento. O que não ocorreu aqui, tá vendo? Aqui Uhum, no exato. menos 4 não ocorreu esse comportamento, né? À esquerda ele vai para um número, à direita ele vai para mais infinito, tá? Perdão, à esquerda ele vai para um número e à direita ele vai para mais infinito, né? E aqui os dois limites laterais vão para menos infinito, mas não existe limite, não vai para um número. O limite só existe quando vai para um número. Quando você escreve isso aqui, ó, você está querendo dizer para a pessoa que está lendo o que você escreveu que, apesar do limite não existir, ele tem esse comportamento. O gráfico, de Então, fato, o gráfico vai desculpa. fazer isso aqui, ó, para baixo. Né? Você está falando, o limite não existe, mas o comportamento do gráfico é isso aqui, ó. Tá? Então é isso é importante. E o 7? Por que você separou o 7? Calma, ó. Voltando ainda nesse ponto 4. Então, no caso, eu considero essa descontinuidade uma quebra Essa ou não? descontinuidade. ah, Isso, eu não posso perguntar se isso é ou se não é descontinuidade. Não, você já viu que é descontinuidade, já me afirmou e eu confirmo para você que é uma Ah, descontinuidade. um alívio. Ela não é um buraco, ela não é um Exato. salto. Ela pode ser vista como uma quebra. Você pode Ah, chamar de entendi. quebra. É porque Mas eu não posso justificar essa quebra como sendo uma diferença entre os limites laterais, né? Isso é uma quebra, Entendi, mas que é pela não existência de limite. entendi. Aí, agora fechou. Vamos pro 7 agora, que é o último ponto curioso. Agora vamos para o 7. Porque, assim, observando as outras quebras, né, que tem o limite lateral esquerdo, o limite lateral direito ainda no mesmo número, tem uns que são com o, o 7, digamos assim, fechado. A gente vê lá no menos 6, por exemplo, Uhum. que essa quebra ela tem um intervalo fechado. Isso, isso. O que Ou pelo acontece menos um aqui? ponto fechado, enfim, não sei como explicar. E Então, aqui, aí você está me falando que aqui tá os dois abertos. é isso que eu queria saber, se é um buraco junto com uma quebra, tipo isso? É mais ou Tem como menos ter isso, porque na certeza? verdade está dizendo que não existe o f de 7. O f de É, 7 não é nem aqui nem aqui.
Para você ter continuidade, você precisa ter três coisas. Existir o limite, Existe o f de x0, né? existir o f do ponto, no caso aqui o f de 7, e eles serem iguais. Certo. Então o que está acontecendo é essa situação aqui, ó. Né? Não existe esse cara e também não existe esse também. Caraca. Entendi agora. Então, agora acho que foi. Foi, mas a sua contribuição foi muito boa, foi muito boa. A gente pôde analisar bem algumas situações, né? O resto você consegue enxergar bem o que está acontecendo, né? Que são exemplos clássicos de descontinuidade. Aqui a gente acabou encontrando alguns outros exemplos de descontinuidade. Mas sempre chamando a atenção para essa relação aqui, ó. Tá? Essa relação é ela que manda na continuidade no ponto. Tá? Então, na peraí hora de justificar, se eu disser algo muito sucinto, vai ficar feio pro meu lado? Tem que ser algo mais elaborado? Não, você pode ser sucinto. Deu ruim aqui na minha gravação. Espera só um pouquinho que eu tenho que achar o que aconteceu aqui no... Tá bem. Espera só um pouquinho, peraí. Ah, tá, perdão. Eu já sei o que aconteceu. Deu alguma coisa aqui. Deu alguma bugada que saiu do... Descentralizou o que eu tava fazendo. Deixa eu tirar aqui. Ué, mas se eu perder o chat, como é que fica? Tá, depois eu acerto. Agora a gravação ficou meio bugada que eu fiquei descentralizado aqui. Mas não tem problema não. Foi alguma coisa com a transmissão. Mas eu vou voltar aqui para a jogada. Tá, voltando a falar com você então, apesar de eu não estar aparecendo direito no vídeo. Você pode ser sucinto na sua explicação, sim, sem problemas, viu, Rodrigo? Deixa eu voltar aqui para o tamanho normal. Tem mais alguma pergunta? Não, acho que a 9 agora fechou. As curiosidades foram sanadas. Então tá Obrigado. bom. Nada, querido. Deixa eu dar deixa eu voltar à primeira pessoa, ver o que está acontecendo. Ficou todo meio estranho aqui. Não sei o que aconteceu, que estava tudo certinho. Dá um pause aqui, ver se eu consigo consertar, mas senão vai assim mesmo. Opa, estamos de volta. Bora lá que tem um resuminho do teorema do valor intermediário para fazer. Estamos aqui então. Beleza. Teorema do valor intermediário, o que ele fala? O ingrediente dele é f de AB em R contínua, né? O gráfico dela não tem buraco nem salto, né? O que ele vai falar para você, o teorema do valor intermediário? O teorema do valor intermediário vai falar para você que qualquer valor, né? Hoje esse gráfico aqui, por exemplo, né? Digamos que esse é o gráfico da f. Qualquer valor compreendido entre o f de A e o f de B, ele tem que ser atingido pela função, né? Vamos começar com esse y0 aqui. Esse y0 aqui é um valor que está entre, ele é menor que f de A e maior que f de B. Isso significa que vai existir pelo menos um, pode existir até mais, né? Significa que vai existir um C, né? O TVI, o TVI vai falar o seguinte, TVI, ele vai falar que existe C aqui em AB, tal que, acho que está até fora da gravação, está fora, peraí, mas eu vou botar para cá, tal que existe C tal que f de C, volta, f de C é igual ao y0, ok? Então o teorema do valor intermediário vai dizer para a gente que qualquer valor intermediário entre o f de A e o f de B é atingido, né? Vamos ver um outro aqui, por exemplo, né? Esse aqui, ó, aqui eu tenho, sei lá, um y1 que está entre f de A e f de B. Como a função é contínua, ela vai ter que sair desse ponto e passar todos os valores intermediários até chegar aqui, até o outro ponto, né? Ou seja, esse valor aqui é atingido também. Então existe um outro C, sei lá, um C',
de forma que f de C' é y1. E isso vai se dar para todos os pontos que estão entre f de A e f de B. Todos os pontos entre f de A e f de B vão ser atingidos, tá certo? Por algum ponto do intervalo AB. Esse é o TVI. Ele garante a existência, né, de pontos, né, que dão um valor. O que pode acontecer, que não está excluído de acontecer, é essa situação aqui, ó. Tá? Essa situação não está excluída de acontecer. Vou te mostrar qual é a situação. Eu vou pegar um A, perdão, que eu tenho que trocar aqui. Vou pegar aqui um A e um B. Vou botar aqui o f de A aqui, f de A e o f de B aqui. Então tá aqui e aqui os pontos. O que pode acontecer é isso aqui, ó. Né? Ou seja, o que acontece? Quando eu pego esse valor intermediário aqui, vão ter, ó, 3 pontos que atingem esse y0. Vai ter um cara aqui, vai ter um cara aqui e vai ter um cara aqui. Tá? Mas o teorema não fala que quantos que tem, ele fala que tem pelo menos um. Existe um cara aqui dentro. Então o teorema vai falar isso aqui. Ó. Então pode acontecer demais, né, de ter várias outras, vamos dizer assim, várias outras soluções para essa equação aqui, ó, f de x igual a y0. Aqui no caso são 3 soluções, tá? Para essa equação f de x igual a y0. Tá? Aqui é só uma, mas o teorema garante que se a função for contínua pelo menos uma vez, ela vai passar pelos pontos intermediários. Esse que é o resuminho do teorema do valor intermediário. Deixa eu dar dando aqui para nossa gravação. Ok. 19. Pediram aqui uma ajuda na 19. 19 é o seguinte. Pergunta: existe algum número que é exatamente 1 a mais que seu cubo? Né? Quer saber se existe um x, se existe x, aqui, se existe x, tal que x ao cubo é x mais 1, que é a mesma coisa, né, que encontrar uma raiz para esse polinômio aqui, ó, x ao cubo menos x menos 1. Tá? Polinômio, função contínua. Isso aqui é um clássico teorema do valor intermediário. O que você tem que fazer? Né? Você tem que encontrar encontrar A, né, tal que f de A é maior que 0 e um B tal que f de B é menor que 0. Na hora que você encontrar esses dois caras aqui, né, o que aconteceu? Né? Você estabeleceu que tem um valor que é maior que 0 e um valor que é menor que 0. Como a função é contínua, você acabou de dizer que o 0 é um valor intermediário. Sendo assim, existe um valor, né, existe um número, né, cujo o f é 0. A existência vai ser garantida pelo teorema do valor intermediário. Agora, se você não for capaz de exibir um número que é positivo e um número que é negativo, aí não vai existir. Né? Aí não vai existir. Deixa eu dar uma olhada lá se ela está perguntando alguma coisa mais específica. 19 é isso. Eu vou só dar mais um pause. Opa, estamos de volta então. Acabou a aula e as dúvidas foram tiradas. Então a gente declara encerrado aí essa parte. Vou tocar a vinheta e encerrar o vídeo para jogar ele lá no YouTube. Muito obrigado pela paciência. Até então, e uma boa noite. Tchau, tchau.